Fala pessoal, então, tu deve ter lido a descrição desse vídeo e ter perguntado 2, 3 mil livros, cabia na palma da mão, que provavelmente há 10, 12 anos atrás tu não pensava nisso, nem eu imaginava. E existe hoje o Kindle. Se tu quer saber, ou tu conhece já e tá pretendendo comprar e quer saber os pontos positivos, negativos, não sabe qual versão comprar, fica nesse vídeo que eu também vou explicar. Então eu vou falar para os dois pessoas. As pessoas que não conhecem e as pessoas que querem saber sobre esse produto, se vale a pena ou vale a pena, qual que os pontos positivos e negativos. Então, é bem simples. Mas antes, se tu quer aprender informática e tecnologia do jeito simples, o que tu tá fazendo na tua vida que tu não te inscreveu nesse canal e ativa o sininho? Então, te inscreve e ativa o sininho. E deixa teu like nesse vídeo se tu gostou. E não esquece de me seguir lá no Instagram, porque eu vou estar lançando a Semana da Informática. Para quem tem dificuldades, para quem quer aprender informática do jeito simples, quer começar a se virar e usar a tecnologia para vida pessoal, para vida profissional, vai lá no Instagram que eu dou dicas, faço enquetes, a gente troca uma ideia bem legal lá no Instagram, tá bom? Aqui tá minhas redes sociais, também tem o Facebook, mas eu te espero lá no Instagram para te avisar a hora que vai sair a Semana da Informática, que vai ser lives que não vão ficar gravadas, só vai ficar para quem assistir a live e depois vai sair do ar, porque eu quero pessoas comprometidas. Tu quer aprender? A informática me ajudou em inúmeras coisas da minha vida. Eu tenho certeza que eu posso te passar esse conhecimento e pode te ajudar muito, independente da tua idade, tá bom? Então, chega de enrolação, bora pra ver esse Kindle. Forte abraço e fui pra vinheta! Então, pessoal, vamos falar desse carinha aqui, ó, o Kindle. O Kindle, ele é da Amazon, tá? Existem 3 versões dele, que começa da de entrada, a intermediária e a topo de linha. A minha é a intermediária e eu vou mostrar para vocês alguns detalhes dele aqui. Vamos dar uma desfocadinha aqui e vamos mostrar o acabamento. A construção dele é muito boa, tá? Ele é leve e eu quero mostrar isso para vocês. Depois eu vou falar da tela e depois a gente vai olhar as outras opções que tem, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês ele. Então, ó, pessoal, aqui a gente tem o botão, tem um LED e tem a entrada micro USB para carregar ele, tá? O acabamento dele é muito bom, ele é muito bem construído, tá? Ele é muito bem construído mesmo. Ele tem a tela anti-reflexo, tá? Aqui a gente colocou uma película para proteger a tela dele, tá? Então, assim, ó, ele é bem construído, tem um acabamento extremamente bom, tá? Bom de pegar. Então, ele é bem construído, bem bom o equipamento. Não tenho o que falar. Questão da tela. Por que a tela dele chama tanta atenção? Por quê? Deve estar se perguntando, bah, Rafael, eu podia usar meu celular, usar um tablet para ler. Ok, dá para ler, só que tu deve ter reparado que o tablet, o celular, com o tempo que tu vai lendo, ele vai te cansando a vista por causa da luz e tal, então acaba ficando um pouco ruim de tu ler. Essa tela aqui, ela não precisa de luz para ver, tá? Ela não precisa, ela não tem um display de LCD aqui, ela tem uma tela que eu vou mostrar para vocês agora. Para vocês terem uma ideia, tá vendo essa imagem aqui? Ele tá ligado. Tá? Ele está ligado, ele não está emitindo nenhuma luz, ele está aqui parado e se tu deixar assim ele vai ficar por meses, duvidar até anos, porque ele não está tendo nenhum consumo aqui. Como é que funciona a tela dele? Aqui a tela ela é como se tivesse 2 camadas, tá? A parte de baixo, o fundo e a parte de cima. Na parte de cima aqui, ela tem como se fosse ela faz uma magnetização da tela e aí o que acontece? Aqui dentro tem um monte de esferas. E quando o processador manda, ó, tem que formar esse desenho, a tela magnetiza em certos pontos e aí essas esferas grudam na parte de cima e acaba revelando o desenho, formando o texto. Então, quando tu tá parado, tu tá lendo ali o livro, que tu tá na folha, depois que ele jogou ali essas esferas para cima, simplesmente ele desliga. Então a tela não tem nenhum consumo. Se tu deixar ele lá com o texto aparecendo, por horas e horas não vai ter nenhum consumo, porque ele não está toda hora emitindo luz, ativando pixels. Não, ele ativou, grudou e está ali e fica para sempre, bem dizer. Então, essa é uma vantagem e também ajuda na autonomia da bateria. Outra questão, a luz do celular, ela é direta, então ela é como se tivesse uma lanterna aqui atrás emitindo luz para ti, para tu poder enxergar a tela, tu ter a fidelidade das cores e tal. Então, essa é a tela do celular. Ela já não precisa disso e nessa 10ª geração eles acabaram botando uns LEDs indiretos. Como é que é os LEDs indiretos? Os LEDs ficam na lateral apontando pro lado.
Então ele acaba iluminando o, o Kindle sem a luz vir para o teu rosto. E aí isso acaba ajudando na questão de não cansar a vista e tal, e tu poder ver no escuro. Por quê? Os Kindles anteriores, eles não tinham iluminação, então de noite tu não conseguia ler. E tem muita gente que gosta antes de dormir, ler e tal. Então, tu consegue ler num lugar escuro e aí tu consegue ajustar o brilho conforme a tua necessidade, tá? Então, essa é a grande vantagem da tela e porque tu deve escolher um Kindle para ter ele para leitura. Vamos para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês as diferenças entre os Kindles. Então, pessoal, aqui vocês já estão vendo minha tela. Aqui tem os três modelos: o Kindle Paperwhite e o Kindle Oasis. Diferenças de valores, tá? Aqui embaixo a gente tem a parte de todas as especificações. Eu vou falar as principais e as diferenças entre eles, tá? O Kindle de entrada e o Paperwhite têm o mesmo tamanho de tela, de 6 polegadas. O Kindle Oasis, ele tem uma tela de 7 polegadas. A diferença de iluminação: o Kindle de entrada tem 4 LEDs, o Paperwhite tem 5 e o Oasis tem 25 LEDs e tem sensor de luz adaptável e ajuste de temperatura de luz, tá? Como vocês estão vendo aqui nessa parte aqui. Os outros tu ajusta a luz manualmente, né? A outra diferença é que o Kindle de entrada, a resolução dele é 167 ppi, que é uma resolução boa para livro, tu não vai notar muita diferença. O que eu vi o pessoal falando assim, que se tu pegar o de entrada para o Paperwhite, tu vai notar a diferença quando tem uma imagem. Então, por exemplo, essa imagem aqui, vai notar que nesse modelo aqui, que é o Paperwhite, ele tem uma definição um pouco melhor nessa questão. Depois, a outra diferença que eu vi, que é basicamente o de entrada não é a prova da água, e o Paperwhite Oasis tem imersão até 2 metros, 60 minutos, água doce. Então não dá para usar ele no mar, que ele não tem proteção. Bateria tu esquece. Porque bateria, para ter uma ideia, esse Kindle aqui durou quase 2 meses a bateria, usando ele. Tá? Então vai depender muito se está ligado no Wi-Fi, a questão também do tempo que tu vai ler, a luz que tu tá botando. Então se tu desliga todos os LEDs, acaba te durando mais ainda. Mas ele dura assim eu ia dizer para dedéu. Então assim, ele dura bastante a bateria. Questão de conectividade, todos têm Wi-Fi. Então isso é uma coisa bem interessante, que tu consegue comprar os livros direto nele, tu consegue abaixar os livros direto nele. Se tu comprar pelo celular ou pelo computador, com a mesma conta que está sincronizada nele, automaticamente quando ele conectar no Wi-Fi ele já abaixa. Outra coisa que deve estar se perguntando: Rafael, mas se eu não tiver na internet eu consigo ler? Sim, tu abaixou o livro, tu consegue ler, o livro é teu, tu vai ler offline, então por isso da questão da diferença de memória. O Kindle de entrada só tem a opção de 8 GB, que já é bastante coisa. E depois tem o Kindle, o Paperwhite Oasis, tem a versão de 32 GB, que é muita coisa para botar livro ali dentro. Então assim, qual que eu escolho? Vai depender. Se tu quer baixar um monte de livro e ter todos eles no Kindle e não se preocupar em ter que estar tirando e abaixando de novo, porque dá, por exemplo, tu comprou o livro, tu abaixa ele, tu vê ele, se tu comprou outro e não tem mais espaço, tu apaga ele, ele vai ficar ainda lá na Amazon, comprou, é teu, e aí tu coloca. Se der uma vontade de ler, ou tu quiser colocar daqui a pouco em outro Kindle, tu pode abaixar. Então o livro é teu quando tu compra, e a vantagem dele ser também mais barato. Eu peguei aqui a versão de 32 GB, tá? Tava com preço bom, a de 32 é um pouquinho mais cara, é 549, se não mudou os preços, tá? Mas o link vai estar na descrição. Aqui tem algumas especificações dele, tá? Questão de peso também, que eu já ia esquecendo. O Kindle de entrada tem 161 gramas, o Kindle de intermediário, que é o meu, 182 gramas e 188, por ele ter a tela um pouquinho maior. E outra coisa que tem o Kindle Oasis, ele tem os botões aqui na lateral para tu trocar a página, então tu não precisa trocar tocando na tela. Eu acho que não faz diferença, funciona bem tu tocando na tela. Então assim, essa é as diferenças que tem entre eles. Se quiser dar mais uma especificada, tem alguns recursos aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou voltar aqui para outra câmera.
Então, o Kindle ele tem inúmeras vantagens, é muito bom de usar. Eu vou começar aqui a dar a minha opinião para vocês da questão dele, como usuário, o que eu acho e qual que eu compraria. Claro que já está meio na cara, né, que eu comprei o intermediário. Por que eu comprei o intermediário? Pela questão da resolução da tela e pela questão dele ser a prova da água, tá? Eu acho o Oasis, assim, minha opinião, um exagero tu ter pela questão do valor. É quase o dobro por alguns mimos a mais, tá? Mas, se tu tiver interesse, ou pela questão da aba lateral ser melhor e tal, tem uma tela um pouco maior para ti é interessante. Vai fundo, tu vai estar comprando um excelente equipamento aí com mais recursos. Mas na minha opinião não justifica o preço ele custar aquele valor. Pontos positivos. Bateria, esquece. Outra questão. Ele tem a integração com a loja, funciona muito bem. Outra coisa, ele tem o plano que é o Kindle Unlimited, que é da Amazon, tu paga R$19,90 por mês e tu consegue ter mais de milhões de livros, tu consegue baixar até 10 livros ao mesmo tempo e tu consegue ler eles. E aí tu tá sempre trocando e tu não precisa ficar comprando, que hoje os livros ali vai variar muito do livro, mas tá na faixa aí de bota de 8 até 30, 40 reais livros maiores, mas é muito mais barato do que um livro físico. E aí tu pagar R$19,90 tem inúmeros livros legais, tem vários gêneros, para várias idades, vários títulos bem bons que estão no mercado aí. Tu pagaria aí só um livro esse preço. Então compensa muito tu assinar o plano Illimit da Amazon, que também vai estar aqui na descrição o link para vocês. Outra questão que eu posso falar dele. O touch funciona bem, tá? Ele é bem preciso. Uma coisa que seria o ponto negativo, mas eu acho que não é tanto assim, eu quero falar para vocês é o seguinte. Ele tem um pequeno delay, ó, tá? Não é uma tela assim extremamente rápida, até porque é para ler livro. A hora que tu botar aqui, por exemplo, para ler um livro, ó, ele demora um pouquinho para abrir, mas é coisa rápida, porque tu vai estar aqui, tu vai ler, daqui a pouco tu vai dar um toque, ele vai ler. Então a troca é rápida, não é lenta. Mas daqui a pouco tem gente que vai dizer, nossa, mas ele, comparado ao meu celular, comparado ao tablet, ele é devagar. Realmente é devagar. Outra coisa que tu tem que se acostumar é alguns toques específicos que ele tem para fazer umas determinadas funções. Que vai se adaptar, não é nada assim de outro mundo. Se vocês quiserem dica de como, por exemplo, ele dá para tu mandar documentos teus para cá, para tu poder ler, estudar, ou daqui a pouco precisa decorar alguma coisa, tu pode passar via e-mail e ensinar ele a configurar. Se vocês quiserem, deixa na descrição que eu gravo um vídeo ensinando ele a configurar, como mandar e-mail, como sincronizar tua conta no Kindle, mas é bem tranquilo, bem intuitivo de fazer, tá? Mas fica à vontade de comentar aqui se tu tem interesse. E basicamente é isso que eu tenho para falar do Kindle. O Kindle é um aparelho que me ajudou a começar a ler. Eu não gostava muito de ler livro. E lendo pelo Kindle, tu tendo a vantagem de tu estar com ele na mão, não tá precisando ir comprar livro e tal, tudo aqui na palma da mão, acaba facilitando o espaço também. A minha esposa tá usando direto isso aqui, ela usa bem mais do que eu, vou ser bem sincero para vocês. E ele, assim, é um equipamento que eu não conhecia, acabei conhecendo porque minha esposa começou a querer comprar livro, a gente começou a ficar sem espaço. E aí eu disse, tá, vamos dar uma pesquisada e tal. Eu já tinha ouvido falar. E aí fui mais a fundo, acabei decidindo comprar essa versão do Kindle. Tá? Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui na descrição. Não esquece de olhar os links. E se for comprar, compra pro meu link. E a gente se vê até um próximo conteúdo. Forte abraço e fui!